Olá, tudo bem? Que satisfação tê-los em nossa companhia. Nós iremos refletir neste momento sobre a nova aliança. Nunca é demais falar sobre a nova aliança. E quisera que a humanidade toda pudesse aprender e viver a nova aliança, certo? Porque, sem dúvida nenhuma, a humanidade precisa, e foi justamente pensando na criação, né, que justamente o Criador, certo, desenvolveu este plano glorioso de salvação, este plano infalível, este plano imutável, este plano eterno para a criação, certo? Então, para a base desta reflexão, nós iremos meditar em Hebreus 8:8 ao 12, que justamente nos traz uma epígrafe: a antiga aliança era o símbolo transitório da nova, superior e eterna, na qual Cristo é o mediador, né? O nosso Cristo, nosso Salvador, nosso Redentor, é o mediador na nova aliança, certo? Para isto, eu gostaria de refletir rapidamente com você uma história. Conta-se de que o príncipe dos pregadores, você pode inclusive pesquisar quem é o príncipe dos pregadores aí no seu celular logo mais. Vou deixar para que você pesquise quem é o príncipe dos pregadores. Ele, um jovem ainda pregador, 19 anos, certa feita estava foi fazer uma visita a uma senhora que estava precisando de um apoio, de um auxílio, de uma orientação pastoral. E este jovem pregador foi fazer a visita a esta senhora. Chegando na sua casa, ficou sabendo de que o seu patrão, em que ela viveu praticamente a vida toda cuidando ao seu lado, zelando, trabalhando, havia falecido. E esta senhora, muito humilde, por vezes passou algumas necessidades na sua vida, certo? Estava ali desempregada, inclusive, ok? E precisando justamente do auxílio da igreja, certo? Este pregador chegou na sua casa, uma casa muito humilde, e para justamente fazer a visita. Ao chegar na sua casa, conversando, sabendo de todas as circunstâncias em que ela estava enfrentando, passando, né? E ficou sabendo do seu patrão que havia falecido, não tinha nenhum parente, não tinha ninguém, e um homem muito abastado, né? Muito bem sucedido, muitos recursos. E estes recursos ficaram para quem? Para ninguém. O que ele pôde presenteá-la foi com um quadro, certo? Um quadro emoldurado. E no momento em que ela apresentou e este pregador olhou para o quadro na parede, ele pôde ver que aquilo era um documento. Era um testamento. Ele reconheceu que era um testamento. Ele pegou este quadro, pegou este documento, foi ao cartório e realmente era um testamento que aquele senhor milionário havia passado todos os seus bens, todas as suas riquezas para aquela senhora. E ela desconhecia este documento, este testamento, pelo fato de que ela não entendia. Ela era semi-analfabeta, não sabia ler muito bem e não pôde identificar aquele documento.
certo? Mas aquele pregador falou para ela: bem, você é a herdeira de toda herança. Toda herança pertence a você, certo? E com certeza mudou totalmente a condição de vida daquela senhora, certo? Então, por isso que eu digo, se a humanidade conhecesse a nova aliança, se a humanidade realmente soubesse deste novo testamento, ok? A humanidade certamente estaria servindo ao Criador, servindo ao nosso Deus, adorando o nosso Deus, realmente regozijando com alegria. O quadro da humanidade seria outro, o quadro da humanidade seria diferente. Nós erramos por não conhecermos as Escrituras e a palavra de Deus também nos diz que conhecereis a verdade vos libertará, certo? Então que nós possamos buscar, aprender, meditar, praticar, certo? Essas verdades absolutas da nova aliança, do Evangelho, da palavra de Deus. Ok? Então Paulo dedicou grande parte do seu tempo ministerial justamente ensinando, certo? Não só aos hebreus e em outras cartas também, em outros lugares, ensinando sobre a nova aliança, ensinando sobre a graça, certo? E nesta passagem aqui de Hebreus 8 até o 12, nós podemos ver o seguinte: e de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem o dia, diz o Senhor, firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pelas mãos para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atenderei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente, imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um aos seus irmãos, dizendo: conhece ao Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, iniquidades, né? De misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado, envelhecido, está prestes a desaparecer. A aliança que não foi honrada pelo povo de Israel, por este povo que ele se refere aqui nesta passagem bíblica, a casa de Israel, a casa de Judá, de fato, né? As gerações passaram ali no deserto, eles sobreviveram ao deserto, mas o que no final aqui, neste dado momento, me veio o entendimento de que não houve zelo, não houve preocupação, não houve justamente a continuidade em deixar, né, um legado referente aos mandamentos, aos estatutos de Deus, certo? Então, a partir deste momento em que foi constatado, certo? Por exemplo, as gerações se passaram e as gerações mais novas já nem mais lembravam daquilo que os seus antepassados viveram, as experiências, né? Já nem mais justamente honraram
aquilo que os seus antepassados viveram. Por isso que aqui, então, existe essa preocupação eterna em não ensinarás mais cada um ao seu próximo, nem cada um aos seus irmãos, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia. Então, esta limitação da guarda dos estatutos, Deus vai usar de misericórdia, certo? Deus vai usar de misericórdia, porque naquele momento em que justamente eles deveriam cumprir os estatutos e não cumpriram, foi justamente aplicado a cada um aquilo que Deus disse, certo? A determinante: se cumprires, vivereis, sereis abençoado, né? Onde quer que fores, onde quer que andares, o que fizeres, etc. e tal. E se não cumprires, sereis maldito. Maldito. Tanto prova que eles sobreviveram no deserto e poucos foram os que alcançaram e conquistaram a terra prometida. Tá certo? Então, esta questão em ficar sobre a tutela, a responsabilidade, certo? Tão somente dos homens, porque o homem é falho. O homem é falho. Deus sempre zelou e sempre cumpriu, certo? As suas promessas. Quem quebrou a aliança, quem quebrou várias alianças, certo? Renovação de aliança, foi o próprio homem. Então a nova aliança é superior à aliança feita com Israel, pois está baseada em promessas superiores. Esta promessa superior de Deus, justamente em ter misericórdia, certo? E dos pecados jamais lembrará, certo? Então, esta aliança é superior à aliança feita com Israel, pois está baseada em promessas superiores. Ok? Agora, com efeito, obteve Jesus mistério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Isto nós vemos no versículo 6 do capítulo 8 de Hebreus. Então, este efeito do perdão, da graça, certo? De não levar em conta o tempo da ignorância do homem, de Deus não lembrar, certo? Dos pecados cometidos. Ele não lembra dos pecados cometidos a partir do momento em que o homem se arrepende dos seus pecados, dos seus malfeitos, das suas transgressões. E a nossa justificação está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, certo? O sangue vertido. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo o que crê. A justiça que é pela fé no Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou para a nossa justificação. Justificação. Tá certo? Então, não há mais necessidade de sacrifícios. Não há mais necessidade de sacrifícios. Certo? Então, como nós podemos ver em 7:27, em Hebreus, que diz o seguinte, que não tem necessidade, como o sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiros por seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isto uma vez por toda, quando a si mesmo se ofereceu, certo? Jesus. 613 mandamentos, a espinha dorsal, os 12 mandamentos, ok? Então, quem era capaz? Ninguém era capaz de cumprir. Jesus não veio banir a lei, mas se cumprir a lei, para que de fato fosse derramado sobre o único homem na face da terra
as bênçãos, as promessas advindas do Eterno, né? No momento do seu batismo, ao submergir e emergir, os céus viviam cerrados sobre a humanidade que vivia debaixo de maldição, né? Não tinham capacidade de cumprir a lei, e Jesus ali, né? E João Batista tentou até, né? Eu não sou digno, não, que se cumpra a justiça, que se cumpra toda a justiça. Então, ao submergir das águas, os céus cerrados se abrem diante de Jesus e recai sobre o Senhor Jesus todas as bênçãos advindas de Deus neste momento. Este é o meu filho amado. Este é meu filho amado, né? Então, não há necessidade de sacrifícios. É preocupante quando nós vemos milhares e milhares e milhares de pessoas sendo enganadas, certo? Sendo enganadas por mercenários da fé, em que tem que fazer o sacrifício, tem que pagar o sacrifício, tem que dar o seu tudo como sacrifício. Que negócio é esse? É um absurdo. Graças a Deus que muitos têm chegado ao conhecimento da verdade, têm buscado estas verdades e têm sido libertos desta prisão, deste jugo pesado por esses tutores, por esses mercadores da fé, entendeu? Enganando multidões. Todo o sacrifício foi feito na cruz do Calvário. Foi feito na cruz do Calvário. Tá certo? Se nós servimos no altar, se nós estamos na congregação dos santos, ali, sendo mordomos, isso é por amor, por gratidão, certo? Pelos benefícios do Calvário. Não é porque eu vou ser um ativista, mais do que aquele que vou fazer mais obras do que aquele que porventura não faça, certo? Que eu vou ser mais merecedor, que eu vou ter, né, um espaço maior nos céus. Negativo, certo? O sacrifício foi feito em favor de toda a humanidade, e aquele que crer, aquele que entende, aquele que absorve esse entendimento, né? Tem esta ótica de quão poderoso, glorioso, maravilhoso sacrifício foi feito por mim e por você na cruz do Calvário, certo? O sangue derramado, o pacto da nova aliança, a substituição de um justo por injustos, de um sem pecado por pecadores, um bendito por malditos. E o que demonstra que, de fato, ele recebeu toda a carga da humanidade. É que no momento que ele está na cruz do Calvário, né, acontece que os céus se cerram novamente, né? Os céus se fecham novamente, porque ele estava recebendo toda a carga. Jesus, na cruz do Calvário, estava recebendo toda a carga da humanidade. E ali no Calvário, ele reconcilia a humanidade com o Criador, com Deus. Tá ok? Não há mais necessidade de sacrifício. A nova aliança nos dá uma livre entrada no Santo dos Santos. Uma livre entrada no Santo dos Santos. Hebreus 10, 19 e 20. Hebreus 10, 19 e 20. Nós podemos ver, certo, o privilégio do acesso do salvo à presença de Deus. Daquele que crê no sacrifício de Cristo. Daquele que recebe, daquele que entende, daquele que honra, daquele que justamente
é grato por este grande sacrifício, certo? Então, o que é que esta passagem nos diz? 10, 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, né? Pela sua carne o verbo se rasgou de alto a baixo. A carne do Senhor Jesus foi despedaçada, né? Quer dizer, ele foi moído pelas nossas iniquidades, pelas nossas transgressões, e nós temos agora livre acesso, né? Livre acesso ao Santo dos Santos, ok? Então, as melhores promessas da nova aliança são uma salvação eterna, uma remissão eterna, certo? Então nós podemos ver estas maravilhosas promessas, né? Vamos aqui em Hebreus 5:9, nós podemos encontrar: e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem, para todos que os servem, para todos que creem, para todos que justamente vivem a nova aliança. Então, é esta promessa de uma salvação eterna, uma herança eterna também, certo? Onde nós podemos encontrar em Hebreus 9, 12, 15, que diz o seguinte: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. É redenção eterna. Não há dúvidas quanto à nossa salvação, à nossa redenção, certo? É este resgate eterno, tá certo? Então, e aqui no 15 diz: por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Você é um chamado. Nós somos chamados. Toda a humanidade foi chamada, tem sido chamada para este pacto, para esta nova aliança. É para mim e para você, é para todos nós. Nenhum sequer pode ficar de fora. Ficarão de fora aqueles que não crerem, aqueles que não recebem, aqueles que não querem, aqueles que rejeitam, aqueles que desfazem. Ficarão de fora. E muitos, por falta de conhecimento, e são guiados por tutores, por mercenários da fé, estão sendo enganados, ficarão de fora. Por quê? Porque ao o que é que configura a rejeição deste entendimento, a rejeição da nova aliança? São aqueles que não buscam conhecer a verdade e são conduzidos em passos largos para a eternidade, sem Deus, sem Pai, sem salvação, por ensinamentos hereges, e doutrinas de homens. Doutrinas de homens, tá certo? Então, é uma herança eterna, uma esperança superior. Nós também podemos ver neste versículo 19 do capítulo 9, porque